Vamos colocar em pé nesse momento, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 57. Diz-nos assim: hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Que Deus fale ao nosso coração com a sua palavra essa noite. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema do socorro de Deus em meio à calamidade. O livro dos Salmos é o espelho da nossa alma. João Calvino disse que não há uma situação sequer da nossa alma que não esteja descrita no livro dos Salmos. Ele é o espelho. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos abatidos, nós vamos diante desse espelho e nós nos encontramos nele. Quando nós estamos jubilosos, alegres, nós vamos diante desse espelho que é o livro dos Salmos e nos encontramos nele também e sabemos o motivo da nossa alegria e do nosso júbilo. E aqui está um Salmo, capítulo 57 do livro dos Salmos, que ele começa dizendo que é uma melodia conhecida do povo de Israel. Havia uma melodia que iria acompanhar o povo ao declamar esta oração, este poema composto pelo grande rei Davi. E o título é um hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. É curioso isso, porque faz parte do texto sagrado este título, que nos aponta na direção do que aconteceu ali no primeiro livro de Samuel, propriamente no capítulo 24, quando Davi fugia do rei Saul, e Saul ele fez com que uma tropa de elite, de aproximadamente 3.000 homens, diz uns 3.000 homens, foram alistados por Saul a dedo dentre todas as tribos de Israel, para perseguir a Davi. Olha o que Saul engendrava contra Davi. Davi que não era da mesma estatura dos seus irmãos, Davi que outrora foi preterido, agora ele era objeto de grande ameaça para Saul. E Davi não era ameaça coisa alguma. Saul era um homem perturbado por espírito maligno, que não obedeceu à lei de Deus, e que, sabendo que Deus havia escolhido a Davi para assentar-se no trono, Saul então deixa-se levar por um sentimento de inveja e de ciúme infernais, e passa a perseguir a Davi. E Davi então tem que deixar sua casa, tem que deixar sua família, tem que deixar seus amigos, e vai se refugiar nos desertos,
E aqui Davi está no deserto da Judéia. En-Gedi é o nome do lugar que existe até hoje, cavernas profundas, cavernas abissais. E se nós estivermos fugindo de alguém, fugindo de um perigo mortal, raramente alguém escolhe uma caverna. Raramente. Porque toda caverna a gente sabe que tem um fundo. Ao final dessa caverna é difícil demais de se livrar. As pessoas elas vão entrando num fosso, e se alguém estiver perseguindo com vontade mesmo de consumar essa perseguição, vai encontrar o objeto da sua perseguição lá no fundo e não vai ter escapatória. Davi, ele se acomoda numa caverna porque não tem abrigo. Essa é a linguagem bíblica. Se ele se abrigasse com a sua família seria sentenciada com ele. Se ele se abrigasse com um amigo, este amigo também seria sentenciado. Por isso Davi vai para os desertos e ele se refugia numa caverna. Como que é a noite numa caverna, irmãos? A noite já inspira cuidados em qualquer lugar. Agora imagine um lugar que não havia nenhum candeeiro. Esse lugar é o deserto, iluminado pelos astros. Agora numa caverna, é uma noite que não tem fim, porque o sol pode nascer do lado de fora, mas as curvas e becos da caverna fazem com que a luz não chegue lá no profundo. E é possível que uma pessoa fique vivendo dentro de uma caverna, existencialmente, quando o sol está a pino ao meio-dia. Talvez você nos ouve, nos assiste nessa mensagem e esteja vivendo uma experiência de uma caverna. Enquanto as virações do dia, a tua alma se vê numa noite profunda. A semelhança do que escreveu o cristão e místico São João da Cruz, na Espanha, na Idade Média, ele escreveu uma obra chamada A Noite Escura da Alma, que é conhecida no mundo todo, uma obra poética de oração, A Noite Escura da Alma. E ele dizia o quê? Sobre esta noite que invade a alma e que a pessoa ela pode estar no maior clarão do dia, mas lá dentro ela sente uma noite profunda e precisa de luz. Davi então ele pontua para nós o que o faz ficar dentro desta caverna. No versículo 1, ele aponta para nós que ele está intocado porque há calamidades assolando a si e aos que com ele estão, e ele espera que essas calamidades passem. Eu quero chamar a sua atenção para este salmo, para que nós aprendamos a orar com ele. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender com esta pandemia, é orar. O mundo todo está comunicando que não concorda, o mundo todo está comunicando os retrocessos quando se espera avanços, mas gente, nós, igreja, estamos aqui congregados pelo Espírito Santo de Deus para aprendermos a orar num tempo de cavernas. Nós precisamos aprender a orar, a buscar a Deus. E eu chamo a sua atenção para o seguinte: os perigos que Davi manifesta para nós. Primeiramente, ele diz que a sua alma, esse lado de dentro do seu ser, o seu homem interior, essa parte tão frágil, que com um grito se estremece, que com uma notícia de um médico ela se abala, que com a própria mente, as novelas da cabeça, ela se vê em frangalhos. Davi mostra o perigo que ele passa. Olhe só, no versículo de número 4, ele diz: acha-se a minha alma entre leões. Quando aparece a figura de um leão, gente, nós imaginamos logo uma fera que está pronta para dilacerar. Ela está faminta.
Davi está dizendo algo parecido com isso, e o verbo que ele utiliza no versículo 4 para acha-se a minha alma entre leões, também pode ser lido como deito-me entre eles. Já imaginou isso? Uma pessoa que habita num deserto, e ela está tão cansada por estar no deserto que ela pensa, agora eu vou descansar, e amanhã eu continuo a minha jornada de fuga, e ela se deita, e ela nem imagina que o local onde ela está se deitando, estão em volta dela leões. Davi então, na sua oração ele diz, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. E as presas desses leões chamam-nos a atenção. Ele fala, lanças e flechas são os seus dentes. Olha só que coisa, os dentes de um animal feroz depende muito do seu ímpeto, da sua força, do seu contato com a sua presa. Mas Davi está nos dizendo que o que a sua alma sente em face ao perigo é que as presas deste animal são como lanças e flechas. Irmãos, lanças e flechas eram instrumentos de guerra utilizados para atingir inimigos à distância. Davi está dizendo o seguinte, a minha alma, ela em face ao perigo, ela sente que ela pode ser atingida facilmente por quem quer devorá-la, mesmo à distância. Nós não estamos vivendo tempos assim? Uma experiência parecida está povoando corações e mentes, porque as distâncias não são suficientes, as pessoas estão sempre se sentindo vulneráveis cada vez mais. Cada vez mais, isso por quê? Calamidade. E Davi diz, espada afiada a sua língua. Outro instrumento de guerra, outro instrumento de perigo, que precisa do contato, a lâmina precisa do contato com a carne do oponente. Mas Davi está dizendo o seguinte, o que sai da boca desses ferozes que querem me devorar, à distância me dilaceram. Irmãos, olhem aqui para mim todos vocês, eu não sei como vocês estão lidando com isso, mas nós precisamos tratar deste assunto. A pandemia tem feito as pessoas dizer coisas que nós não imaginávamos, que elas guardavam nos seus corações. Eu recebo toda semana mensagens de pessoas pedindo oração porque não imaginavam que no ambiente do casamento elas ouviriam aquilo. Ou então, em ambientes familiares, relações familiares, estão se esfacelando porque dizeres estão brotando como uma lâmina afiada que está separando, está dilacerando o corpo do outro, a pessoa se sente extremamente ferida. E Davi diz, estes animais que tentam me devorar, eles ferem à distância, e a língua deles profere coisas que tocam a minha carne. Olha que poesia na oração que nos faz mergulhar no estado da alma deste homem. E ele diz ainda, redes aos passos e covas são postas, são fabricadas no caminho. Ele diz, no versículo 6, armaram rede aos meus passos. Pessoas sabem por onde eu ando, por onde eu caminho, e foram lá antes e teceram uma rede, para que a hora que eu estiver atravessando ali, elas puxem e eu seja presa fácil. E ainda ele diz, abriram cova diante de mim. Abriram cova diante de mim. Ele começa dizendo, deito-me, acho-me entre leões. É mais ou menos assim, enquanto eu descanso, alguém sabendo o caminho que eu vou tomar, vai lá e coloca uma rede, mais adiante, se eu me livrar de uma rede, tem uma cova para eu cair. Este é o caminho que está diante de mim. Alguém pode ver isso e dizer assim, nossa, é verdade, tudo isso diz respeito a mim também. Agora o que eu quero mesmo que você se identifique com Davi, assim como eu estou buscando esta noite, é esta segunda parte da minha mensagem. São as convicções deste homem.
Porque todos esses perigos, todos nós temos. Concordam comigo? Todos esses perigos nós temos. Perigo de ficar intocado dentro de uma caverna, e essa noite não ter fim. Sanções nos são impostas, e nós devemos ficar intocados, não pode sair, e aí uma noite escura nos assola, e a gente fica lá. E aí começa a vir um sentimento de perseguição, e palavras mal faladas, mal ditas, começam a nos dilacerar, somos atingidos à distância por presas. Tudo isso são perigos que podem ser naturais para qualquer pessoa. Agora, o que difere o povo de Deus é, a partir de agora, as convicções deste homem quando ele ora em face a todos os perigos. E aqui eu coloco o seguinte para vocês, gente. Irmãos, existem coisas que nós só enxergamos quando nós oramos. Existem coisas que nós só enxergamos enquanto oramos. Que quando você ora, o Espírito do Senhor abre os seus olhos, abre o teu coração, faz a tua mente pensar santamente na vida, e você pensa, eu devia ter orado antes, eu não ficaria tão aflito se eu tivesse começado a orar por esta causa antes. Vou dar um exemplo para você. No Salmo 73, os filhos de Corá, eles estão indignados, e eles estão indignados pela prosperidade dos homens ímpios. Eles dizem, esse negócio entristece a gente, porque nós tememos a Deus, nós honramos o Senhor, nós obedecemos a sua palavra, mas aí a gente sai para a rua e vê os homens ímpios, aqueles que blasfemam, que perguntam onde está Deus, eles prosperam. Até aí alguém pode dizer, esta é a vida. Não, não é. Até o momento que eles dizem, até que entrei no santuário, e de lá eu atinei para o fim deles. Eles não vão ter o mesmo fim que nós, o destino deles é certo, eles são ímpios, Deus não vai deixar isto barato, eles sofrerão a pena por serem homens ímpios e blasfemarem. Meus irmãos, quando nós oramos, quando nós adentramos o santuário, quando nós estamos em contato com Deus, nós enxergamos coisas que só a oração nos proporciona. Olha o que Davi nos mostra. Ele começa orando no Salmo 57, versículo 1, o seguinte: tem o quê? Misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Primeira coisa que eu faço você pensar aqui essa noite é essa, é que quando nós oramos, nós recebemos da parte do Senhor esta convicção: a calamidade passa. Nenhum jornal vai dizer isso para você, nenhuma revista vai trazer essa matéria de capa para você. É somente no contato com a presença de Deus, em oração, tal como Davi está. Ele estava onde? Numa caverna, ok, mas ele entra em oração, na presença do Senhor, e enquanto ele ora, estas verdades brotam do seu coração. Essa calamidade vai passar em nome de Jesus, eu vou sair da caverna. É essa mensagem que você precisa ter essa noite. Você precisa sair daqui com esta convicção: eu falei com Deus e Ele disse para mim que vai passar, e que eu vou sair da caverna. A segunda coisa que nós temos aqui nesse salmo, que Davi nos pontua, está no versículo de número 5. Ele fala: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Segunda coisa que nós enxergamos enquanto nós oramos, é que o mundo, ele está em calamidade? Está, mas enquanto oramos, tem até um cântico antigo que diz assim: enquanto oramos, Deus,
Enquanto nós oramos, nós não vemos somente que o mundo está com pandemia, nós temos uma visão como Davi, que Deus, Ele é exaltado acima dos céus e em toda a terra, e esse desejo brota e a gente ora, que a glória de Deus se esplenda por toda a terra. Meus irmãos, tem uma coisa que o mundo deseja ver, é crentes saindo das igrejas e propagando essa notícia. Deus deseja que a sua glória povoe toda a terra, e que isso comece na tua casa em nome de Jesus. Comece pelo teu quarto, com o teu cônjuge. O vírus está perto, mais perto está o Senhor para nos livrar. Mais perto está o Senhor para se revelar a nós. Nossa, a coisa está tomando proporções globais, de forma desenfreada, mas a nossa oração é essa: Senhor, que a sua glória, ela tome conta do mundo, porque o mundo está precisando da tua glória, Deus. Estamos cansados dessa notícia. Você tem orado nesse sentido? Você tem proporcionado este ambiente bíblico na tua família, na tua casa? Aqui na minha casa será um ambiente onde, a partir daqui, nós vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A grande notícia de dentro de casa não pode vir da televisão, não pode vir da internet, tem que vir da palavra de Deus. Reúna a família, resgate o culto familiar, para que os filhos, o cônjuge e as pessoas também estejam nessa, como dizem os adolescentes, vou utilizar a palavra deles, nessa mesma vibe. Que a glória de Deus povoe a terra. E a terceira coisa que Davi nos aponta, enquanto ele ora, estas visões da parte de Deus brota, meus irmãos, está no versículo 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Eu gosto bastante da língua portuguesa, e eu gosto bastante do livro dos Salmos, porque quando a gente junta essas duas coisas, é maravilhoso, a gente vê quão importante é a repetição dos termos nas orações. Eles são postos e são repostos. Ele ora no Salmo 57, verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele repete 3 vezes a palavra misericórdia neste Salmo, e aqui no versículo 7 ele declara, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Meus irmãos, você quer encontrar pessoas de coração firme, para que você se inspire e se edifique também? Busque andar com gente de oração, gente crente. E se não tiver perto de você essa pessoa, no seu trabalho, na sua família, seja você o primeiro a romper este ambiente, singrar estes mares com esta verdade: por aqui passou ou passa um homem, uma mulher de oração. Porque enquanto Davi ora, ele diz, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Quer ver essa mesma declaração eclodir do seu coração? Pratique a oração. Porque quem está em contato com Deus, está recebendo da seiva da graça de Deus. Quando você ora, é um milagre, não dá para explicar, mas a tua muita fraqueza se encontra com todo o poder de Deus, e nesta junção, então fluem virtudes do trono da graça, seu coração se enche de confiança e diz, eu estou crendo no Senhor Deus, eu creio no Senhor, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, e a firmeza do coração dele faz ele dizer isso, cantarei e entoarei louvores. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de estudo, lá está escrito assim, quero cantar. Quer saber? O mundo tem isso, mas eu enquanto orei, o Senhor falou ao meu coração, a calamidade vai passar, eu vou sair da caverna,
Por isso eu quero cantar. Olha, a Bíblia nos ensina isso. Para nós salmodiarmos, para nós entoarmos um cântico novo. Quanto tempo faz que na sua relação com a palavra de Deus, o seu devocional, o seu momento de oração ali em casa, esse gozo santo te invade e você então levanta e fala assim, quer saber, eu vou cantar, e vai ser aqui em casa mesmo, aqui na sala de casa, aqui na cozinha, os vizinhos vão ouvir, tem alguém que canta e louva o nome do Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Davi, ele vê, enquanto ele ora tudo isso, e aí ele diz, eu vou começar a cantar, eu vou começar a cantar. Meus irmãos, quando nós oramos, nós vemos que a calamidade vai passar. Quando nós oramos, nós vemos que nós vamos sair da caverna. Quando nós oramos, nós vemos que a glória de Deus pode tomar proporções globais, ao invés da calamidade. E nós podemos ser agentes de Deus neste mundo. Quando nós oramos, nós vemos que o nosso coração se firma no Senhor. Quando nós oramos, nós temos desejo de exaltar o nome do Senhor. Nós trocamos e o mundo vai de mal a pior para o Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e Ele governa sobre tudo, e a minha vida está nas suas mãos, e eu me abrigo debaixo das suas asas. Por isso, Davi, ele tem essa certeza, no versículo de número 8, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Olha, não é autoajuda, é ajuda do alto isso aqui. Davi, enquanto ele ora, ele dá comando para a sua alma. Minha alma, não durma, minha alma, desperta. Acorda minha alma, porque o Senhor é exaltado. Desperta minha alma, vamos ter aqui um salão de festas, eu e você, exaltando o nome do Senhor, porque a calamidade vai passar e nós vamos sair da caverna. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, antes do sol nascer, eu já vou nascer brilhando isso de dentro para fora, Davi está dizendo. E então ele finaliza dizendo, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Resumindo este salmo, ele está nos dizendo o seguinte, busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus, busque a glória de Deus, busque exaltar o nome do Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A calamidade, a visão de que ela vai passar, ela acontece enquanto oramos. A convicção de que os inimigos que estão no caminho à espreita serão desbaratados enquanto oramos. Não existe instrumento que promova mais segurança e bem-estar para a alma do que falar com Deus. Você deseja ser essa pessoa? Vamos colocar em pé e vamos orar. E comprometer-se com o Senhor. Senhor, eu desejo, neste período de tantas notícias, e que eu estou obrigado, usar deste momento para exaltar o Teu nome, para falar mais contigo, para gozar mais a Tua presença, e para ser essa pessoa como Davi, que propaga que a calamidade vai passar, que Deus está sentado no seu trono, que o Senhor nos socorre, que o Senhor é Deus, e que isso comece com você, que isso comece em sua casa, o seu campo missionário, que é a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por Tua santa palavra. Tua palavra é viva e eficaz. E o Salmo 57, que Davi compôs enquanto ele estava numa caverna, ele nos premia com isso, que enquanto ele orava, ele teve a certeza de que tudo isto passaria, e ele sairia
debaixo da proteção do Senhor. Ele sairia para louvar o nome do Senhor, e ele já nutria desejo de exaltar o nome do Senhor, mesmo em meio a tudo isso. Ó Deus, fala conosco, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, que nós sejamos tais pessoas, que neste momento nós cresçamos, que não fiquemos, ó Deus, estacionados no desespero, mas que corramos em direção ao Senhor, debaixo das tuas asas, a abrigo, Senhor, e nós podemos ter a mesma oração de Davi. Sê conosco, ó Deus, e nos inspire para isso, em nome de Jesus. Amém.